eu peguei aqui para a gente ler 3 dos 25 pontos de fundação do programa do Partido Nazista. Que foi esse programa do partido, era um programa do partido de fato, né? Fundaram o partido e o partido tinha um programa. Tá? Esse programa ele foi proclamado em fevereiro de 1920 pelo Hitler. Tá? 1920. Ou seja, é muito anterior ainda ao nazismo, como a gente viria a conhecer depois, é anterior aos anos 30, é antes da tomada do poder, é antes dos campos de concentração e de extermínio, é antes de tudo. 1920, fevereiro de 1920. Tá? Tem 25 pontos o programa do Partido Nazista. Eu peguei 3 para ler pra gente aqui, para ler para vocês, para que vocês consigam também argumentar com as pessoas por que a comparação do nazismo com o comunismo é esdrúxula. Mas antes, eu quero dizer o seguinte. Quem compara, por exemplo, o nazismo com o comunismo, sempre vai usar a questão dos campos de trabalho forçado que foram instituídos na Rússia, dos assassinatos de dissidentes políticos e também no regime chinês, enfim, em outros regimes. Vai fazer uma equiparação de mortes. Quem matou mais? O nazismo é horrível, claro, mas o comunismo também matou não sei o quê. Bom, é o seguinte, meus queridos, se a gente for seguir essa linha de raciocínio, a gente pode comparar o nazismo também ao cristianismo, por exemplo. Né? O cristianismo também matou milhões de pessoas durante a Inquisição. O cristianismo também provocou invasões armadas através das cruzadas, da Guerra Santa, invadindo outros países, matando, assassinando, degolando, estuprando os cruzados, fazendo tudo isso. Homens, mulheres, crianças, velhos. Então a gente pode começar a comparar. Tudo bem, o nazismo é horrível, mas o cristianismo também matou não sei quantas pessoas durante a Inquisição. Essa comparação vai ser feita pelo Kim Kataguiri? Não vai ser feita. Porque ela é desonesta intelectualmente e ele não vai ter peito para bancar essa comparação. Então ele só faz com o comunismo porque convém. E sabem por que essa comparação não pode ser feita? Nem do nazismo com o comunismo, nem do nazismo com o cristianismo, nem do nazismo com o islamismo, porque é muito diferente quando uma filosofia é deturpada na prática pelos homens e quando ela nasce para ser perversa. São coisas completamente diferentes. O que eu vou ler para vocês aqui, os 3 dos 25 pontos do partido do programa do Partido Nazista, vocês não vão encontrar na Bíblia, em Jesus, no Novo Testamento, vocês não vão encontrar em Marx, em Engels, em lugar nenhum. Que é, por exemplo, o ponto 4 do programa do Partido Nazista diz o seguinte: apenas membros da raça podem ser cidadãos. Um membro da raça só pode ser aquele que é de sangue alemão, sem consideração de credo. Consequentemente, nenhum judeu pode ser membro da raça. Isso está na fundação do Partido Nazista. Vamos pedir para o nosso deputado Kim Kataguiri procurar onde Marx disse isso, onde ele dá as bases para uma utopia comunista, uma utopia socialista, se há dentro da base filosófica, da instrução inicial, alguma coisa parecida com isso. Porque a gente consegue deturpar qualquer teoria na prática e torná-la totalitária e assassina. A questão do nazismo é que ele não foi deturpado. Ninguém pode dizer hoje assim, não, a gente tem que tentar de novo uma experiência nazista em outro país, porque na verdade Hitler, você sabe, né, ele deturpou a ideia original do nazismo. Ele não tocou bem aquilo lá, não era bem aquilo que os ideólogos iniciais do nazismo queriam dizer. Era aquilo sim, tá aqui. Nenhum judeu pode ser membro da raça. Judeu não era cidadão, judeu não era gente na Alemanha que o Partido Nazista estava planificando em fevereiro de 1920. A comparação é absurda. Ponto 23 do programa do Partido Nazista, que se divide em A, B e C. Do ponto 23, um dos pedaços do ponto 23, que fala sobre a imprensa. Porque, claro, Hitler queria controlar também a imprensa.
Todos os escritores e funcionários de jornais publicados em língua alemã devem ser membros da raça. Ou seja, nenhuma pessoa que não fosse membro da raça alemã, conforme definido pelo partido nazista, poderia escrever em jornais, por exemplo. Ciganos, negros, judeus, etc, etc, etc. Ponto 24 do programa do Partido Nazista. Exigimos a liberdade de religião para todas as denominações religiosas dentro do Estado, desde que não ameacem a existência ou se oponham aos sentidos morais da raça germânica. O Partido Nazista, como tal, defende o ponto de vista de um cristianismo positivo, sem se comprometer confessionalmente com qualquer denominação. Ele combate o espírito judaico materialista, e aqui o judeu colocando como o avarento, o dinheirista, o que faz tudo por dinheiro. Ele combate o espírito judaico materialista dentro e ao redor de nós. E está convencido de que uma recuperação duradoura de nossa nação só pode ter sucesso a partir de dentro sobre este enquadramento. A utilidade comum precede a utilidade individual. Ou seja, além de essas pessoas não serem acolhidas aqui, elas precisam ser expulsas desse país, eliminadas. A gênese do programa do Partido Nazista, a gênese, portanto, do nazismo, é o extermínio do outro. A gênese do comunismo, do cristianismo, do islamismo, do taoísmo, de qualquer outro ismo, não. Então essa comparação é desonesta. Desonesta. Tá bom? Eu acho que você sabendo disso, quem não sabia, claro que eu tô sendo um pouco, talvez até repetitivo para quem conhece a história, mas acho que muita gente sabe que essa comparação é uma comparação idiota, mas não sabe explicar. Então tá aqui, gente, para vocês. Tá explicado. A gênese do nazismo é a gênese do extermínio do outro, da eliminação de outros seres humanos. É o partido que definia quem era da raça e quem não era da raça. E a gente sabe o que aconteceu com quem não era da raça. Foi exterminado, foi morto, foi raptado, saqueado, estuprado. Tá bom?